Análise agora no Now à meia-noite com o habitual comentário de Afonso Moura. Boa noite e bem-vindo. Boa noite. Bom, vamos começar com esta questão do Irão. Donald Trump diz que há aqui um possível acordo. O certo é que continuam a chegar ao Médio Oriente cada vez mais armadas por parte dos Estados Unidos. Em que é que ficamos? Haverá ou não acordo? Eu espero que sim. Eu acho que para a paz mundial deveria-se optar pela diplomacia e não pela guerra. Isto aqui que Donald Trump nos diz, temos que sempre aceitá-lo e recebê-lo com pinças, porque nós sabemos que Donald Trump é algo errático, por isso isto pode mudar com apenas um dia ou uma semana, mas eu acho que é um ponto positivo. E aqui eu creio, Bruna, que em alguma medida nós temos aqui um papel importantíssimo da Turquia. Nós sabemos que Arakchi, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, esteve na Turquia. A Turquia está cada vez mais a tentar ganhar um papel regional de primeiro plano e está a consegui-lo em alguma medida, como nós já vimos na Síria. E é muito importante ter em conta isto, porquê? Porque uma autoridade turca, numa entrevista recentíssima, disse: nós temos que criar uma realidade aqui na região como a realidade europeia. Interessante. Ele estava a apontar, nós sabemos que os países europeus combateram durante séculos em várias guerras e agora temos a União Europeia e isso já parece está fora de questão. E esta autoridade turca disse: bem, aquilo que nós temos que encontrar para a nossa região é algo semelhante. Nós não queremos nem uma hegemonia turca, disse ele, nem uma hegemonia farsi, persa, nem uma hegemonia árabe. Ou seja, ele está a falar de uma coexistência de todos estes países, todas estas religiões, todos estes povos na região. E isso é uma notícia importante e eu creio que para nós termos em conta aqui a questão do Irão, o Irão na realidade é um país extremamente grande, ou seja, tem mais de 80 milhões de pessoas. Eu vejo com muita dificuldade, mesmo com ataques muito selecionados dos Estados Unidos da América, eles conseguirem derrubar o regime sem as tais boots on the ground, não é? A tradução seria botas no solo, ou seja, os americanos fazerem de facto uma invasão. Porque uma invasão é algo que colocaria os Estados Unidos da América numa situação bastante difícil. Porque nós não estamos a ver os americanos, creio eu, a utilizar armas nucleares e temos que ter também noção daquilo que aconteceu em 2025, Bruna. Donald Trump atacou aquelas 3 localidades, Natanz, Isfahan e mais Fordow, naquela altura, em 2025. E nós temos Mas ele já disse que, caso aconteça este ataque este ano, será ainda pior do que aquele de junho de 2025. Absolutamente, mas quer dizer, bastará isso? Eu creio que não. E aqui nós temos sempre que nos relembrar que o regime persa pode ser um regime opressivo, mas há coisas piores do que estes regimes, Bruna. A guerra civil é uma delas e a anarquia é outra. Ou seja, nós podemos entrar aqui numa realidade, no espaço do Estado iraniano, que são uma realidade de guerra civil. Por exemplo, o que é a guerra civil? A guerra civil é irmão contra irmão, sobrinho contra tio, às vezes pai contra mãe, ou seja, são vizinhos contra vizinhos, é uma realidade. A guerra mais cruel que existe é a guerra civil e nós sabemos que isso é uma opção. Se existirem ataques e se a situação descambar, nós poderíamos ver isso no Irão. A outra questão é a questão da anarquia, ou seja, a partir do momento em que nós temos uma ausência de um poder central, de um Estado forte para manter tudo em controlo, nós podemos ver uma disseminação da confusão no país e podemos ver milícias a tomarem várias partes do Irão e podemos ver mesmo uma desintegração do país. Ou seja, isto é algo que tem que ser levado muito a sério, porque pode ter consequências enormes não só para o Irão, mas como para os seus vizinhos e mesmo para o mundo em geral. Ou seja, nós aqui nunca devemos descurar esta situação. Está em cima da mesa e repara, Bruno, há aqui outra questão, que é a questão daquilo que os subversivos que estão infiltrados no Irão e que estão a fomentar as manifestações gostariam de ter feito. Ou seja, nós aqui temos que atingir um momento que é um momento de massa crítica e nós sabemos que Israel estava à espera que este momento fosse atingido agora no início de 2026. Ora, verdade é que essa massa crítica não foi atingida e por isso mesmo também é que Israel recuou e não atacou o território iraniano. Ou seja, porque isto era suposto realizar-se em 3 tempos.
A subversão e manifestação interna primeiro, depois os ataques israelitas e em terceiro momento, para dar a machadada final, os ataques norte-americanos. Ora, quando a primeira parte do plano falha, porque, ao contrário do que muitos pensaram, ainda existem muitos dentro da República Islâmica que apoiam o regime, por mais estranho que isso possa parecer para muitos europeus e para alguém que tem uma sensibilidade liberal da política, é verdade que várias pessoas de faixas etárias distintas continuam a apoiar este regime. E mesmo aqueles que são críticos do regime, Bruna, não querem ter uma espécie de fantoche colocado lá pelos americanos, e nós vemos que Donald Trump, em alguma medida, se pensarmos aqui na situação da Venezuela, tomou essa realidade, ou seja, ele removeu Maduro, em alguma medida, e depois não colocou Corina Machado. Como nós sabemos, muitos dos seus apoiantes de uma determinada direita estavam à espera desta mudança de poder. Donald Trump disse que Corina Machado não tinha o respeito suficiente e não conseguiria governar a Venezuela. Ora, o Irão, Bruna, é muito mais difícil de governar do que a Venezuela. É um país mais populoso, é um país mais antigo, mais complexo, e todas estas cartas estão em cima da mesa. Donald Trump está a ponderar o que vai fazer e eu acho que ainda estamos aqui numa situação que não é clara e está tudo em cima da mesa. Para nos ajudar a perceber melhor aquilo que se passa e a capacidade que poderá ter um ataque desta natureza, trouxeste-nos uma espécie de um mapa que nos mostra os sistemas de armas no Irão. Exatamente. Aqui nós podemos ver dois tipos de mísseis. Os Sumar, que têm cerca de alcance de 3.000 km, e os Segil, que têm 2.000 km, e depois vemos ali o poder drónico também do Shahed, que chega quase a 2.000 km. E no mapa, de facto, nós conseguimos constatar até onde é que o Irão pode usar esses mísseis. Ou seja, como nós vemos, ainda há uma parte da Europa que é tocada ali na parte esquerda do mapa, mas como é óbvio, o Irão não tem qualquer interesse em fazer estes ataques para países europeus, como por exemplo poderia ser a Grécia. O Irão focalizar-se-á, como fez em 2025, se de facto existir um conflito armado, em enviar os seus mísseis para Israel e para assets americanos na região. Atenção também, que isto era uma notícia que estava a ser avançada pela Al Jazeera, não foi confirmada nem por russos nem por chineses, mas nos próximos dias, aparentemente, a Marinha iraniana vai fazer exercícios navais conjuntamente com Pequim e com Moscovo, ali no Golfo Pérsico e no Oceano Índico. Se isto de facto se confirmar, e os americanos já saberão muito provavelmente se isto se vai confirmar ou não, nós temos aqui um apoio claríssimo de Xi Jinping e de Vladimir Putin ao Irão. O Irão que, em alguma medida, quer negociar, mas Araghchi já foi bem claro. Donald Trump fez sobrevoar a ideia que, bem, isto agora já não é sobre o nuclear, é sobre a capacidade missilística do Irão. E Araghchi foi extremamente claro. Ele disse: o Irão nunca negociará a sua capacidade missilística. Como nós sabemos, é aquilo que protege o regime e é aquilo que protege o Ayatollah. Ou seja, sem estes mísseis, o Irão ficaria numa situação muito mais vulnerável. Não tem a bomba atómica, como, por exemplo, é o caso da Coreia do Norte, que sim a tem e, por isso, tem uma dissuasão muito mais forte. E, em alguma medida, nós temos também já várias informações que nos chegam ali da Península Arábica que os iranianos estarão já a utilizar drones, drones também de controle e de vigia, não necessariamente de ataque, para chegarem muito perto dos porta-aviões norte-americanos que já se encontram na zona. Ou seja, aqui há já o Irão a preparar-se de facto e a fazer os norte-americanos saberem que o regime iraniano está em alerta máximo e que poderá de facto fazer um ataque, desferir um ataque. E aqui lembrar-nos também que o Irão não está sozinho. O Irão tem o Hezbollah, que está enfraquecido, mas não morreu, como muitos decretaram a morte prematura do Hezbollah, exageraram. Tem o Hezbollah, tem o Hamas e tem também os Houthis, ali naquela parte do Iémen, como nós bem sabemos,
e Donald Trump, que tentou a um determinado momento eliminar os Houthis, teve que recuar porque eles causaram caos ao comércio mundial ali no Mar Vermelho. Vemos aqui agora o Ayatollah Ali Khamenei e os seus apoiantes. Ou seja, é sempre importante nós termos em conta que o regime ainda tem um apoio interno que é importante, apesar de ter também uma parte da população iraniana que não quer de facto continuar aquele rumo, e temos que ter sempre noção disto. Ou seja, nós sabemos também que John Bolton deu uma entrevista recentemente a um jornal francês, ao Le Monde, bastante importante, e ele fala que a eliminação deste regime na Pérsia é algo que vai ajudar o Ocidente, em alguma medida, e vai remover o perigo do terrorismo na Europa e tudo mais. Ora, John Bolton, que esteve na primeira administração de Donald Trump, depois zangou-se com ele e saiu e escreveu um livro que criticou Trump severamente, vem agora aqui contar-nos uma história que é extremamente estranha. Porque, reparemos, Bruna, nós, em alguma medida, o terrorismo que temos tido na Europa nas últimas décadas é de inspiração sunita e não de inspiração xiita. O que isto significa? Isto são as duas grandes ramas do Islão, o sunismo e o xiismo, e a Pérsia, o Irão, é a grande potência xiita, e na realidade foram mais os radicais sunitas que ensanguentaram as ruas europeias. Por isso nós vemos aqui John Bolton, que tem a boca foge-lhe para a verdade, porque ele diz, bem, isto é para proteger a Europa e Israel. Bem, na realidade a questão é essa, a questão é mais Israel do que a Europa, mas como ele está a falar para uma audiência francesa e ele sabe que os europeus seguem de perto aquilo que se passa em França, ele vai juntar também a Europa, quando na realidade a Europa está em grande medida arredada desta situação. Também é importante aqui dizer que o Irão sempre quis negociar. E houve um acordo que foi encontrado durante a administração de Barack Obama, do qual Trump saiu, o acordo sobre o nuclear iraniano. Trump saiu desse acordo em 2018, na sua primeira administração, e esse acordo tinha os P5, ou seja, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a China, a Rússia, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos da América, e mais um, que era a Alemanha, e de facto este acordo foi alcançado. Ou seja, Donald Trump, em alguma medida, tinha dito que era um acordo terrível porque tinha sido renegociado pela administração de Barack Obama, e nós sabemos que Donald Trump, falou-se muito do Nobel da Paz recentemente. Donald Trump quer o Nobel da Paz para equiparar Obama. Já está o artigo no monte. Exatamente. Aqui, derrubar o regime iraniano seria a forma mais efetiva de remover o terrorismo que assola o Ocidente, que o Ocidente tem visto e tem combatido contra. Em alguma medida, Bolton aqui continua uma política que é a política de George W. Bush, que foi uma política que começou com a invasão do Iraque em 2003, nunca esquecê-lo. E é importante nós termos isso em mente, porque o grande alvo, em última medida, era sempre o Irão e era sempre o derrube deste regime que nós temos neste momento. Vemos agora aqui nas imagens Donald J. Trump, o presidente norte-americano, que está de facto extremamente ocupado. Está ocupado a enviar navios de guerra norte-americanos para o pé do Golfo Pérsico, e agora nós temos informações que nos chegam também que daqui por 2 semanas, sensivelmente, Cuba ficará sem petróleo. Ou seja, onde é que Donald Trump vai apostar? Ele vai apostar em, de facto, fazer um ataque contra Cuba e recentrar-se na Monroe Doctrine, não é? A doutrina Monroe, que remonta ao século XIX e que é um controlo do hemisfério ocidental por parte dos Estados Unidos da América, ou ele vai estender cada vez mais esta lógica imperial norte-americana e vai, de facto, atacar ou mesmo invadir o Irão. É algo que cria vários problemas dentro da coligação norte-americana, porque nós sabemos que existem divergências, e são divergências bastante vincadas entre vários apoiantes de Donald Trump.
ele está aqui numa encruzilhada. Nós sabemos também hoje que já saíram mais Epstein Files, não é? Aqueles documentos da tal ilha de Epstein. Aqui convém sempre relembrar, isto é um segredo de polichinelo, Epstein, em grande medida, foi um agente dos serviços secretos israelitas, da Mossad, e arranjou aquilo que os anglófonos dizem que é dirt, ou seja, encontrou coisas que não deveriam ser feitas por vários políticos norte-americanos. É verdade que sempre que se fala destes ficheiros há uma focalização em Donald Trump, mas eu gostaria de relembrar que, por exemplo, Bill Clinton também aparece e também terá visitado a tal ilha, ou mesmo Bill Gates. Aqui é importante nós sempre termos noção que, se existe uma corrupção moral, digamos-lo assim, dentro da elite norte-americana, essa corrupção moral não se cinge só aos republicanos, toca também o Partido Democrata. E, em alguma medida, nós vemos uma instrumentalização destes ficheiros constantemente para atacar Donald Trump. Em alguma medida é uma tática inteligente por parte dos seus adversários políticos, mas o nosso trabalho também é conseguir perceber que estes ficheiros têm também vários políticos democratas à cabeça. E por isso mesmo é algo extremamente comprometedor para a classe dirigente norte-americana no geral e não só para Donald Trump. Olhando para esta questão desta possibilidade de um acordo entre os Estados Unidos e o Irão, Israel estará a par de tudo isto? Eu creio que não. E aqui existem canais diferentes. Ou seja, existe um canal em que os israelitas e os norte-americanos trabalham em conjunto, e depois existem alguns na administração norte-americana e mesmo no aparelho estatal do Estado norte-americano que trabalham paralelamente a Israel, ou seja, Israel não sabe o que é que se passa. Nós sabemos que isto, mesmo na questão de Gaza, para nós conseguirmos aquele cessar-fogo, que eu relembro, Bruna, é um cessar-fogo completamente falsificado, porque apesar de já não termos a carnificina que vimos há uns meses atrás, Israel continua a atacar Gaza, ainda o fez mesmo hoje, e nós temos de facto uma trégua que não é uma trégua no papel, porque os gazauís continuam a sofrer as consequências das imposições israelitas. No entanto, é aqui também importante nós sabermos isto. Já houve presidentes norte-americanos que no século passado tiveram algum problema vis-à-vis da interferência israelita na política norte-americana. Eu lembro-me de um presidente que dizia, bem, nós podemos confiar em alguns, por exemplo, no Henry Kissinger, porque Kissinger tinha uma política que era de facto pelo interesse norte-americano e não necessariamente pelo interesse israelita. Aqui existem vários pensadores norte-americanos que já abordaram esta questão. Isto aqui é a questão dos lobbies das diásporas. Ou seja, eles apontam a diáspora israelita, a diáspora grega também, que são em alguma medida grupos de interesse que tentam modificar a compreensão em alguns pontos do território do planeta para virar a política norte-americana. Ou seja, é aquela ideia, nós sabemos aquele espião israelita que foi condenado e detido pelos Estados Unidos da América, o Pollack, ele dizia, bem, nunca me passou pela cabeça que os interesses israelitas fossem divergentes dos interesses norte-americanos. Ora, por vezes são. E aqui nós temos, de facto, o Donald Trump. A promessa de Trump era cortar com essa política. Nós aqui estamos a ver, em parte, uma bushificação de Donald Trump. Ou seja, se Trump, de facto, voltar a atacar o Irão, isto teria sido a política de Jeb Bush, o irmão do antigo presidente, que Trump venceu na primária republicana na primeira vez quando se candidatou à Casa Branca, e nós estaríamos a ver aí uma América a voltar para o passado e não a avançar para o futuro. Ou seja, o futuro nós sabemos qual é aquele que cria maiores problemas. Tendo em conta os aliados clássicos de Donald Trump, estou-me a referir obviamente à Groenlândia. E aqui é importante nós nunca nos esquecermos, os russos têm uma relação privilegiada com os iranianos. Nós tivemos uma visita agora importante de um iraniano a Moscovo. Nós temos também uma transferência de tecnologia militar entre os dois países e eu não sei até que ponto é que a Rússia não se deveria chegar mais à frente nesta situação. Porque repara, Bruna, a partir do momento em que o regime no Irão for derrubado, o flanco sul
da proteção da Federação Russa fica extremamente exposto. Nós sabemos que já está parcialmente exposto através do Azerbaijão, mas através do Irão nós aí teríamos uma exposição cada vez mais perigosa. E é assim, Vladimir Putin, se seguisse os conselhos dos mais vanguardistas que estão ao seu lado, ele faria uma coisa que fez na Ucrânia. Ele pegaria num Oreshnik, aquele míssil de médio alcance russo, e informaria, como é óbvio, os norte-americanos que ele ia lançar um Oreshnik, por exemplo, a uma base norte-americana no norte do Iraque, na zona autónoma controlada pelos curdos, e dava umas horas para os norte-americanos saírem da determinada base e lançava um Oreshnik para essa base para acusar os norte-americanos. Agora, aqui há outro problema. Porque é que Putin não faz isto? Porque Putin, dentro da Federação Russa, tem também uma facção importante judaica dos Lubavites, que está em alguma medida a querer manter a Rússia numa posição que não é uma posição pró-iraniana, mas é uma posição neutral entre o Irão e Israel. Aqui nós temos sempre que nos recordar que a elite do Estado de israelita não é uma elite judaica, é uma elite ashkenazi. E muita desta elite vem da Europa Oriental e da Europa Central. Eles falavam um patuá alemão, o Yiddish, e falavam muitos deles também russo e estiveram dentro do antigo Império Russo. Aliás, o Solzhenitsyn, que era um dissidente soviético, tem grandes trabalhos escritos sobre isso, 2 séculos juntos. Ou seja, que ele fala desta relação entre os russos e os ashkenazes. Normalmente conhece Solzhenitsyn por causa do arquipélago do Gulag, mas não é o seu escrito mais interessante. E há depois esta realidade toda. Ou seja, como nós sabemos, Donald Trump, através do seu cunhado Jared Kushner, também tem algumas ligações a esta facção dos Lubavites, e por isso mesmo há aqui uma triangulação entre Washington, Moscovo e Tel Aviv, que coloca o Irão numa posição delicada. E aqui quem é que tem que entrar para proteger o Irão? É a China. E a China tem que fazer mais, Bruna, porque se é verdade que com a queda deste regime o flanco sul da Rússia fica exposto, o flanco ocidental da China fica também igualmente exposto caso o regime caia. E aqui nós temos sempre que ter noção que um aliado-chave da China na região é o Paquistão. E o Paquistão tem uma fronteira com o Irão. E por isso mesmo esta questão está toda interligada e nós temos aqui um jogo de alto risco.